pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a mãe, as moças como irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou neto, que antes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, esperança em Deus e perseverança em súplicas e oração, noite e dia, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejais repreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não sejas escrita, senão viúva, que conte aos menos 60 anos de idade, tendo sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos exercitando hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a sua obra, mais sujeita, viúva mais nova, porque quando se torna leviana contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu próprio compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ansiosas, andando de casa em casa, e não somente ansiosas, mas ainda tagarelando, intrigante, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem aos adversários ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregando a igreja, para que esta possa socorrer os que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedoras de dobrados honorários os presbitérios que presidem bem, com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E quanto às que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes antes estes conselhos sem prevenção, nada fazem com parcialidade, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, não se tornes cúmplice do pecado de ontem, conserve-se a ti mesmo puro, não continue a beber somente água, use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens não são notórios e levam a juízo,
ao povo, poço que o de outros, ao passos que a de outros, só mais tarde manifestam. Da mesma sorte também que as boas obras antecipadamente se evidenciam, quando assim não podem ocultar-se.